Então, pessoal, estamos aí, continuando, né, professor? Isso Delcio? Agora aí, na ó. parte 2. Sempre tem parte 1, 2, Sempre. 3. Bom, o potencial, a gente trabalhou o potencial, mas vai ser só 1 e 2, né? Potencial Isso. elétrico. Isso bem. O potencial agora, nós vamos falar sobre o potencial e vamos falar também sobre essa questão do... Dentro da placa, como é que fica a rigidez de elétrica, né? Como é que funciona todo esse trabalho. Para levar uma carga de um ponto a outro, você precisa de trabalho. Será que é a mesma coisa se levar dentro de um sistema de borracha? Ou levar dentro do sistema de óleo? Isso. Né? Ou de glicerina, ou o próprio vácuo. Então, nós vamos falar sobre isso também. Então, continuando aí sobre potencial elétrico, mais uma aula. Parte 2, né? Aí o professor Décio acabou de falar rigidez de elétrica, né? E eletricidade atmosférica. Entender por que existe essa situação, às vezes, como falamos até de relâmpagos, né? Cair e tudo mais. Então, você entende por quê. Bom, habilidade relacionar o movimento de uma carga elétrica em uma região de campo elétrico e também há uma diferença de potencial elétrico entre os dois pontos, né? Entender quando ocorre aí essas situações. Isso. A Rigidez de elétrica, né? É possível um material isolante, como a borracha, por exemplo, se tornar um condutor? É a pergunta básica, né? Ele é isolante, ele vai ser um condutor? O que é condutor, o que é isolante, na verdade, né, pessoal? Exatamente. Aí o aluno fala assim, não, professor, tem uma luva de borracha, eu vou pegar aqui. Vai lá e pega aquela luvinha de lavar Bem prato, fininha, bem fininho, pega. O que vai acontecer? Ela não vai ter a rigidez, vamos dizer assim, não vai ser tão isolante quanto necessário devido à diferença de potencial. Justamente. Aí o que acontece? Não isola. Se eu for mexer em fio de alta tensão, a luva não vai ser a mesma que uma luva de borracha para usar trabalho doméstico, por exemplo. Um fio ali normalzinho dentro de Tem casa. 600 mil volts, né? O que acontece? 600 kV, uma linha, 300 mil, 600 mil. E vai acabar rompendo, aí estou falando errado, vai acabar rompendo essa resistência da borracha. Por exemplo, igual o professor Décio já falou várias vezes aqui, o ar, ele é isolante, porque senão a gente pegava choque todo tempo. Chegou perto da tomada, não pega. A tomada é pertinho ali, né? E por que que tem lá a questão de sair da nuvem até na Terra um raio, relâmpago ali, o que acontece? Porque a diferença de potencial vai ficar tão alto, que vai acontecer o quê? Vai se tornar ionizado o ar, né? E vai conduzir a corrente elétrica. Então, por isso que você vê que ela vem... A diferença de potencial é importantíssima para saber se é isolante ou condutor. Isso. Não existe condutor isolante. Existe condutor para determinada situação, diferença de potencial, ou isolante para aquela mesma diferença de potencial, se pode ter isolante ou não. Em algum momento nós vamos falar também da física mais avançada, moderna, contemporânea, o quê? Os supercondutores, que a temperatura ambiente serve para nada. Para a eletricidade serve para nada. Isso aqui não serve. Só que na temperatura ideal, o que ele se torna? Supercondutores, sem resistência alguma à passagem de corrente elétrica. Então, vamos continuar lá? Então, continuando... Essa ideia parece meio inviável, né? Mas pode acontecer. Sabendo que os materiais isolantes, também chamados de dielétricos, possuem elétrons que estão presos ao núcleo dos átomos. Ou seja, não existem elétrons livres nesses materiais, como no caso do cobre, né? Do alumínio, do ouro, né? Os metais são bem mais... tem um volume maior de elétrons livres, né? Esses outros estão mais em camadas mais fortemente ligadas ao núcleo, né? Então aí, ó, o que seria esse material dielétrico? Seria esse objeto aqui. Então, colocando ele ali, ó, nessa distância, né, entre as placas, né, com diferença de potencial, placa A, o dielétron, são as plaquinhas, né? Então é para você entender. O que você faz? Você encaixa o dielétrico vai dentro dessas placas. Isso, aqui é mostrando que você tem uma distância, que vai ser exatamente essa daqui, né? Que o material ele vai ser encaixado, né? Você vai pegar esse material e colocar aqui no meio. Se aplicarmos um campo elétrico entre as extremidades de um material isolante, atuará uma força sobre os átomos desse corpo, tentando arrancar dele alguns de seus elétrons. Mas ocorre que esses elétrons estão fortemente ligados ao núcleo. Sendo assim, é necessária a aplicação de um campo elétrico mais intenso para que seja possível arrancá-lo. Então tem que aplicar um campo elétrico muito maior até que é possível acontecer. Então aqui o exemplo, o que vai acontecer?
colocar ele ali no meio, né? Justamente. Colocou ali no meio, colocou um pouco transparente para ter essa ideia, um espaçozinho, mas entenda que ali ele está perfeitamente encaixado, né? Se a intensidade do campo elétrico não for suficientemente grande, a força elétrica provocará somente a polarização do material dielétrico. Então, só vai polarizar. O que vai fazer? Vai fazer migrar a carga negativa para um lado e o outro lado que saiu essas cargas negativas vai ficar positivo, né? Então, ocorre esse fenômeno aqui. Carga negativa acaba se acumulando na parte de cima, né? E a parte de baixo, que ficou com falta, fica positiva, né? Sempre pensando nessa questão de excesso de elétrons ou falta de elétrons, né? Justamente. Então, lado positivo, lado negativo. E tem que ter essa diferença de potencial. Bom, olha aí, ó. Mas o que acontece? Sempre próximo do positivo, porque o positivo repele, né? E o negativo repele. Só que aí acumula sempre de um lado a mais essa carga negativa. Polarizou aí o dielétron, né? Então, aqui, deixa eu apagar aqui. Polariza aí o dielétron. Então, fica as cargas separadas, né? Então, na realidade, desculpa, migrou daqui para cá, né? Dentro do dielétron. As plaquinhas que estão polarizadas negativo e positivo e separa unindo, né? Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, só polarizou, né? Não está fazendo nada. Polarizou, separou, ficou ali. Pronto. Aumentando a intensidade do campo sobre o isolante, a intensidade da força que atua sobre os seus elétrons também aumenta, claro. Sendo assim, podemos concluir que vai chegar um determinado instante em que o valor do campo elétrico será tão grande que a força elétrica conseguirá arrancar os elétrons dos átomos. Dessa forma, os elétrons que antes estavam presos se tornam elétrons livres. E, como consequência, o material que antes era isolante passa a ser condutor. Exatamente. Porque nós sabemos que o condutor são o movimento dos elétrons livres, né? Isso nós chamamos de corrente elétrica. Né? Isso, porque o Décio falou ainda agora, nos metais é bem mais fácil, né? O que você tem? Você tem um excesso de elétrons livres que você passa um campo elétrico, o que você faz? Ordena. Então, ele vai andar em apenas uma direção e vai se mover. Vai fazer esses elétrons se mover, só que o que acontece? Lá já tem uma facilidade, tem um excesso, né? Em muitos elétrons livres, né? O isolante não. O isolante, ele tem ali, está fortemente ligado. Então, você aumenta o potencial até o momento que esse elétron ele é arrancado dessas camadas um pouco mais fortemente ligadas com o núcleo. Justamente. Né? Os metais não. Os metais colocou já vai fluir tranquilamente. Por quê? Porque é muito mais fácil. Tem facilidade, né? Tem muitos elétrons livres. Vamos continuar lá? Então, dando prosseguimento aí. Esse fato pode acontecer com qualquer material isolante. Depende apenas da intensidade do campo elétrico que é aplicado sobre ele. Então, vai ter uns que um campo elétrico menor você consegue. Outros materiais isolantes vão precisar de um campo elétrico um pouco maior e assim por diante. Tudo depende, né? Tudo depende da situação. Na física é bem assim, não é exato igual a matemática, é isso sempre, não. Depende da temperatura, sempre não é sempre. Depende dos fatores ambientais, depende de tudo que você pensar. Sempre depende. Por isso que a gente fala até em química e física de CMTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Isso. Quando vai trabalhar alguns assuntos. Tem que ser naquelas condições. Fora daquilo, foge também. Se fizer um experimento aqui em Rondônia, vai ser diferente de fazer lá, por exemplo, em São Paulo, no tempo dentro frio. do laboratório aqui, dentro do nosso estúdio, né? Isso. Laboratório. Ou lá fora. Ou na sala comum, ou em casa e assim por diante. Isso. A maior intensidade do campo elétrico que é aplicada sobre o material isolante, tornando-o condutor, é chamado de rigidez dielétrica. E ela varia de material para material. Então não precisa decorar. Para cada situação que for falar, a gente vai relacionar isso aí. Pois alguns se mantêm isolantes com um determinado valor de campo elétrico e outros se transformam em condutores com a mesma intensidade de campo. Exatamente. Viu? Vai depender. Alguns com um determinado campo elétrico continuam isolante, outros vão ser condutor. Tem que aumentar muito até conseguir, né? Isso. Então, a eletricidade atmosférica, agora mudando um pouquinho, né? Os relâmpagos são descargas elétricas que ocorrem dentro, no caso de uma nuvem. Isso aqui é mais fácil de ver se você tiver em um voo, né, comercial ou fretado que seja, você consegue visualizar passando ali de avião e ver
esses relâmpagos saindo de um lado para o outro, né? Dentro das próprias nuvens. Pode ser entre duas nuvens, olha só, dentro da nuvem, entre nuvens e entre a nuvem e a atmosfera, ou entre a nuvem ou entre solo, né? Fazer igual nuvem, nuvem, ou a nuvem e o solo e assim por diante. Os chamados raios, que representam tipicamente 20% das descargas. Então, aí, falando tudo que pode acontecer, né? Os relâmpagos podem ser verticais, normalmente predominam na parte da frente de uma trovoada, tempestade, né? E os horizontais na parte de trás. Eles estão sempre presentes em qualquer trovoada. No caso, né, aquecem localmente o ar e as temperaturas podem chegar, só isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. 30 mil graus Celsius. Exatamente, pouquinho, né? O trovão é o som, né, do rompimento das moléculas, na verdade, de ar. Então, na verdade, o trovão é isso. O trovão é só o som. Isso. Ter medo de trovão é, digamos assim, um pouco fora do normal. Demais, né? Não deveria. Porque é o seguinte, se houve o trovão, porque já aconteceu a descarga elétrica. Porque ao romper as partículas e passar pelas partículas de ar, é que, na verdade, expansão, né? Esse rompimento, né, produz, inclusive, até ozônio, né? Até tem essa expansão. E aí que também, é o barulho. Acontece... Então, se você escutou o barulho, é impossível esse relâmpago ter atingido você. Isso. Claro que tendo trovão pode ter outros relâmpagos, é bom se cuidar. Mas ter medo de um trovão não é comum. E essa questão do barulho é a expansão muito rápida, né, do ar ali. Então, justamente, vem a onda de ar. Como você falou, o ar... Você ouviu? O som é 340 metros por segundo, né? É mais fácil você ver ou sentir. Se você sentiu, beleza. Se você viu ali, está muito longe, não escutou barulho, porque quando é muito próximo, praticamente instantâneo, você já sente, né, o impacto e o som, né? Então vamos lá, continuando. E tem sempre essa questão dos antigos, né? Cobre espelho, falando assim, não sei para quê, né? Mas tudo bem. É normal, é costume, né? Tinha platina, né? Olha atrás, hoje não tem mais, é uma tinta. Esse aquecimento causa expansão explosiva do ar, né? Ao longo da descarga elétrica. Ela expande muito rápido o ar, então dá essa onda de choque e o som, né? Que se propaga no ar, resultando uma violenta onda de pressão, composta de compressão e rarefação, que os nossos ouvidos ouvem como um trovão. Como Décio falou, se você escutou, já aconteceu tudo há muito tempo. Uma trovoada típica produz 3 ou 4 descargas por minuto. Então, aí que nós estamos falando dessa questão do som, né? Então, o potencial elétrico da Terra, né? Isso. A Terra é um grande condutor esférico eletrizado negativamente, né? Com carga avaliada em torno de menos 580 quilocoulomb, que seria, quilo é 1000, então 580 mil coulomb. Já viu aqui que 1 coulomb, né, é imenso, imagina 580 grande. E um raio de aproximadamente 6.400 quilômetros, que é o raio da Terra, né? Se você colocar naquela equaçãozinha que nós vimos lá, já falamos sobre trabalho, né, sobre a carga e a distância, e calculando direitinho, você vai ter um potencial de menos 800 megavolts, milhões, né, de volts, certo? Em relação à diferencial no infinito. Isso. Né? Claro. Então, no entanto, o potencial resultante na Terra, ele sofre influência das cargas elétricas dos corpos celestes vizinhos. As cargas elétricas separadas por fatores humanos praticamente não produzem efeitos sensíveis sobre o potencial da Terra. Por isso que fala que praticamente para a Terra, lá em eletrização, processo de eletrização, a gente fala que o potencial da Terra praticamente tanto para receber ou ceder para os corpos nossos aqui, claro. Isso. Para o homem, a Terra se comporta como um padrão invariável de potencial elétrico e, por isso, pode ser adotado como referencial de potencial. Homem aí no sentido de ser humano. Isso. Né? Não de masculino aí. Comumente, costuma-se adotar o potencial da Terra igual a 0. No interior de um laboratório, quando um corpo possui potencial de 2 kV em relação à Terra,
equivale a dizer que ele tem 2 kV acima do potencial da Terra. Como acabou de falar, potencial da Terra é zero, tudo que for acima disso é a diferença. Se ligarmos um corpo condutor eletrizado negativamente à Terra, haverá escoamento de elétrons deste para ela, até que a sua carga elétrica se anule, porque ele está com falta, né? Então acaba recebendo. Então, até que se anule aí totalmente, né? Bom, vamos lá. Aí a ideia, né? A explicação é simples. O corpo eletrizado negativamente tem potencial negativo em relação à Terra, devido a DDP. Elétrons fluirão pelo fio Terra no sentido do menor para o maior potencial. Quando o condutor se neutralizar, o seu potencial se igualará ao da Terra. E vai dizer o quê? Zerou, né? Porque tudo que tinha excesso foi neutralizado. Essa Terra aí é enorme, né? Isso. Aí é só uma representação, né? É, brincando. Exatamente. Aquelas fotos que um fica longe, outro fica perto, aí acaba fazendo isso aí. Na verdade, isso é numa mesa de um laboratório, né? Isso. Assim que a gente faz. Bom, aí a diferença agora, ó, o que aconteceu? Se estava negativo, fluiu, né? Desceu. Mas se estava positivo, o elétron vai subir. Então, por outro lado, se ligarmos à Terra a um corpo eletrizado positivamente, haverá subida de elétrons deste para ele, até que se neutralize o corpo. Então, o que acontece? Os elétrons vão neutralizar essa falta de elétrons que está ali em cima, né? Então, está positivo, vai subir elétrons. Está negativo, vai ceder elétrons para Por isso que a gente fala, a Terra tem essa capacidade de receber ou ceder, sem atrapalhar em nada. Sempre neutraliza tranquilamente. O potencial né? dela. Isso, neutraliza qualquer corpo tranquilamente. As ligações, né? Isso. As ligações à Terra são muito usadas para proteger o homem contra o perigo de um choque elétrico, ou mesmo uma descarga elétrica. Por exemplo, um para-raios é sempre aterrado, assim como um chuveiro elétrico, uma torneira elétrica, uma máquina de lavar roupas. Nem todo mundo faz isso, mas deveria para evitar de queimar o equipamento, na verdade. Toda vez que ligamos à Terra uma armadura metálica, garantimos que o seu potencial elétrico se anula. Isso. Então, o aterramento é para anular. E se você tiver uma sobrecarga, vai para a Terra e não queima o equipamento. E a gente muitas vezes não usa, né, professor Mac? Eles não fazem esse aterramento em casa quando faz a rede elétrica da sua casa. E ele é para proteger. Então, quando tem excesso, vai para a Terra. É porque às vezes o pessoal pensa, mas lá na frente está aterrado. Não, não é lá na frente, tem que ser para os equipamentos. Justamente. Lá na frente é para o relógio. Então, o que acontece? A eletricidade, ela é igual ao preguiçoso. Ela sempre vai para o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Para a Terra, porque é mais fácil fluir para lá. Então, a energia elétrica é igual à água também, sempre vai pelo caminho mais fácil. Se aqui por baixo passa um cano e aqui por cima, a água não vai subir, ela vai pelo caminho mais fácil. É a mesma coisa o aterramento. Justamente. Vai jogar para um local que é muito mais fácil essas cargas fluírem e se anularem. Então, você acaba preservando. Praticamente nenhuma casa tem isso. Geralmente, quando você já tem todo um projeto, o professor Décio sabe isso, são hastes de cobre que a gente fazer utiliza, tudo certinho. Mas tem que medir, né? Não é qualquer... coloca um haste e pronto. Isso. Às vezes tem que colocar 2, 3, dependendo do local. Exatamente. Senão não vai conseguir. Então, vamos lá, continuando. Então, aí é questão de segurança mesmo, né? Bom, eletricidade na atmosfera, num dia comum de atmosfera calma, a partir da superfície terrestre, nas proximidades desta e no sentido ascendente, o potencial elétrico aumenta na razão de aproximadamente 100 volts por metro. Esse fato nos permite concluir que existe um campo elétrico produzido pela Terra de intensidade igual a E igual a 100 volts por metro, orientado para baixo. O vetor campo elétrico voltado para a superfície terrestre significa que neste se distribuem cargas elétricas negativas. Como assim? Aqui o exemplo. Superfície terrestre, zero. Foi o que nós falamos, né? Na superfície é zero. Acima, 1 metro, 100 volts. Então, o que acontece? De cima para baixo reduz, de baixo para cima aumenta. Aumentou 2 metros, 20 volts. E assim sucessivamente.
Aí acontece, porque é mais fácil cair num prédio do que no chão, ou numa casa mais baixa. Exatamente por isso. Quanto mais alto, mais fácil, aumentando aí essa questão do potencial, né? Bom, então aí, ó, superfície... agora aqui ficou legal, aqui mostrou, né? Aí, na superfície da Terra fica retinho, né? Ao redor dela, as superfícies equipotenciais, que aqui eu já não estou considerando uma esfera, né? Quer dizer, é um pedacinho da esfera, mas quando você olha a Terra... Nós estamos falando do solo também. Se o solo tiver uma curva, esse vai fazer uma curva acompanhando também, tá? Então aí... Inclusive, nós vamos mostrar daqui a pouco o que acontece com uma pessoa. Senão uma pessoa de 1,90 m aí teria problema, né? Isso. E um outro de uma criança, por exemplo... Professor Décio levaria um choque mais fácil que eu. Mas nós vamos ver que não, daqui a pouco. Então vamos lá. A gente vai falar sobre isso. A presença aí de uma pessoa modifica a distribuição das superfícies equipotenciais, conforme mostra a figura que nós vamos mostrar já já. Aí, ó. Então a pessoa está andando aí, ali ó, vai ter ó, a superfície, ela vai ter que se mover. Isso, agora vamos voltar lá para... O corpo humano é um condutor relativamente bom, de tal modo que ele e a superfície terrestre formam uma superfície equipotencial. É como se ele fizesse parte da própria superfície da Terra. Assim, se a altura da pessoa for 1,80 m, no meu caso aí, entre seus cabelos a seus pés, não existirá uma DDP de 180 volts, como se poderia imaginar, né? Porque cada 1,1 m, né? Isso. Olha o que vai acontecer. Nós temos as linhas que vão acompanhar. Se não, é melhor ter nascido baixinho, né? Ser criança para sempre, as linhas vão acompanhar. Então, por isso que nós não tomamos choque. Tudo é perfeito da natureza, né? Isso Senão a gente não teria sobrevivido, né? Tomando choque de 200 volts aí o tempo todo, não teria. Natureza é perfeita, ser humano que complica, né? A gente que às vezes complica. Devido à existência de radiações de materiais radioativos, radiações ultravioletas e raios cósmicos, a atmosfera apresenta íons positivos e negativos. O campo eletroterrestre movimenta estes íons. Os íons positivos deslocam-se, no caso, no sentido do campo atingem a superfície terrestre, na razão aproximada de 1.800 coulomb por segundo. No caso, né, a carga da Terra... Tem movimento é por tempo, tem que ter tempo, né? A carga da Terra sendo negativa, como foi falado, avaliada em 580, né? 1.000 coulombs, com a chegada desses 1.800 coulombs por segundo, 1.800 amperes, né? Se neutralizaria em poucos minutos, mas existe uma outra fonte de cargas negativas que atingem a Terra, mantendo sua carga negativa. São os temporais violentos. Opa, aqui não está. São os temporais violentos com seus raios, né? Então, foi falado, ser humano não vai mudar nada, mas toda essa questão no espaço que influencia, né? Bom, estimativas mostram que caem cerca de 100 raios por segundo no planeta, transportando aproximadamente 1.800 coulomb por segundo. Experiências... É importante, Mac, ressaltar aí, quando a gente fala caem, a gente tem uma ideia um pouco... Hein, pessoal, dá uma olhadinha aí. É importante você dar uma... Quando a gente fala assim que caem os raios, só que o raio ele passa de um ponto a outro, na verdade, né? Que é a faísca elétrica ali que forma os raios, são os relâmpagos, né? Na verdade, a maioria dos raios vão da Terra para cima, para a nuvem. Então não é bem cair, é uma passagem, é ir de um ponto a outro. A gente usa essa palavra de maneira tão normal, até os livros de física trazem isso. Mas não é bem cair, é ir de um ponto a outro. Da Terra às nuvens, geralmente, esses raios aí. Então, e a maior parte sai da Terra e vai para as nuvens. É fácil de você identificar. Olhando bem um relâmpago, onde ele ramificar é onde ele está chegando. Porque quando ele chega, ele já passou por um caminho, ele sai e vai procurando caminhos para chegar. Pode ver que a maioria dos relâmpagos, eles saem de baixo e... Não estou falando de cidades onde tem os para-raios, que aí é diferente. Quando tem os para-raios, eles, na verdade, vão para o raio, então você vê que eles ramificam para baixo. Em cidade, mas nos campos, geralmente, acontece o contrário. Vamos lá, então?
Então, aí... Importante a gente ter esse detalhe aí, né? Voltando lá para o nosso slide, então. E aí, pessoal? Bom, experiências realizadas com naves e balões mostram que as nuvens, no caso, né, de tempestades responsáveis pelos raios, apresentam geralmente cargas elétricas positivas na parte superior e negativas na parte inferior, que foi falado, né? Sempre essa diferença de potencial. Aí um efeito, né? Formação de raios. As cargas positivas estão entre 6 e 7 km de altura, enquanto as cargas negativas entre 3 e 4 km. A diferença de potencial entre a parte negativa da nuvem, da Terra, no caso, e a Terra, né, desculpa, negativa da nuvem e a Terra varia entre 10 megavolt e 1 gigavolt, entre esse valor, né? Entre 10 e até 1. Essas nuvens negativas, elas vão descer para a Terra, os relâmpagos. Isso. E as positivas vão subir. Para que uma descarga elétrica tenha início, não há necessidade que o campo elétrico atinja a rigidez dielétrica do ar, 3 megavolts por metro, mas se aproxime dela. 10 kV por metro são suficientes. O fenômeno inicia-se com uma primeira etapa, uma descarga piloto de pouca luminosidade, na forma de árvore invertida. Foi o que o Décio falou, né? É como se vem de baixo, ramifica, vai para cima. Da nuvem para a terra, né? Ela vai ionizando o ar, né? Então, ocorre essa descarga. Uma vez que a descarga piloto atinja o solo, tem início uma segunda etapa. A primeira é bem fraca, né? A descarga principal, ela é de grande luminosidade, dirigida da Terra para a nuvem. Tem velocidade da ordem de 30.000 km por segundo. E a ela está associada uma corrente elétrica de intensidade variada, né? De 10 kA a 200 kA. Lembrando que não é a velocidade da luz, né? Não, bem longe. 30.000 km por segundo só. Muito abaixo. Muito, né? muito abaixo. A descarga principal segue aproximadamente o caminho da descarga piloto que ionizou o ar. Então, foi o que o Décio acabou de falar. E na hora que você vê mesmo, já é a descarga principal, não é a primária, né? Não é a parte que está ionizando ainda. Não é necessário, pessoal, dá uma olhadinha aqui, não é necessário a gente trabalhar só em tempestade. Nós temos regiões, por exemplo, do planeta, nos Estados Unidos mesmo tem uma região no Arizona, onde tem uma grande quantidade de silício, né? Em que existe muitos relâmpagos, trovões, claro, né? Então tem isso aí, sem ter chuva nenhuma. E é uma região seca. É porque existe algumas regiões do campo magnético muito forte e que você tem uma grande quantidade de ferro, né, minério de ferro exposto na superfície, e mesmo com ar muito seco, aí acontece, na verdade, essas descargas atmosféricas. Então não é necessário só chuva. A descarga atmosférica acontece também em locais secos. Não são todas as regiões do planeta, mas em muitas regiões acontece em locais que não tem nenhuma nuvem, nada. E acontece a descarga, ok? Isso acontece muito também, né, professor? Isso. Bom, voltando lá, então. Então, aqui, né, normalmente, quando se menciona um raio, referimos-nos à descarga principal. Então, a ação destruidora dos raios deve-se, no caso, né, à elevada corrente, olha só, da descarga principal. Ela provoca aquecimento, chegando às vezes a ter consequências explosiva ou incendiária. O efeito dinâmico devido à rápida expansão, no caso, da massa de ar. Então, pessoal, olha só o que acontece. Já teve muitos casos, principalmente aqui na região amazônica, né? Estados do Amazonas, Rondônia, Acre, Pará. Tem às vezes a pessoa até, já ouvi casos de pessoas que estão ali na beira do rio, só que o problema é que está chovendo, está caindo bastante raios, você está vendo ali que não está legal de ficar, até piscina, por exemplo, não é permitido você fazer aula de natação quando está chovendo, está um tempo muito feio. Então, o que acontece? Pode ter essa descarga. E o choque elétrico, que geralmente mata a pessoa, não é aquele que você olha, a pessoa viu que está queimadinho. Não, ela queima por dentro, né?
ela passa queimando os órgãos. Então, por isso que a alta tensão é muito perigoso. Quem já viu alguns vídeos, vê que quando a pessoa toca em alta tensão, instantaneamente ela já pega fogo. Incendeia mesmo, porque aquece tão bruscamente que vai acontecer o quê? Vai aumentar. Olha aí, ó, tá caindo até os raios aí. Aí sim, o diretor agora fez bonito. Lembrando que nos Estados Unidos, todo ano aí... Não, eu tô bem, tô fora aí, ó. Lembrando que nos Estados Unidos... Vai pegar primeiro, hein, tem mais alto. Todo ano, né? Vai lá. Todo ano nos Estados Unidos, a gente percebe... Pode deixar aí, diretor. Já ficou legal. O efeito foi muito bom. A gente tem notícias, por exemplo, na Califórnia, grandes incêndios. E muitos incêndios que acontecem na Califórnia lá, devido a relâmpagos. E aí, todo ano tem esses problemas lá, tem muitas mortes. Inclusive sai aqui nos jornais, mostram, porque é devastador. Lá tem áreas da Califórnia lá que queimam florestas imensas. Praticamente todo ano acontece. É uma região de muito relâmpago também, e acontece de iniciar um incêndio. Que foi falado também, além disso, tomar muito cuidado, foi falado, né? Tomar cuidado com todo lugar que você for trabalhar, colocar um equipamento que possa cair um raio, explodir, ou você está perto ali, por exemplo, de cerca, está chovendo demais, ficar longe. Quem mora aí, por exemplo, perto em fazenda, não vai ficar ali perto da cerca de arame, né? Às vezes liso, arame farpado e tudo mais, não vai ficar ali perto. Não vai ficar perto de árvores muito altas, nem árvores. Então, é melhor ir para casa, ficar abrigado e não dar muita chance para o azar. Então, como eu falei, na região aqui, no caso, eu sou do Amazonas, né? Na beira do rio, de ter casais que estavam ali, caiu um raio e pronto. Não teve nem jeito. Caiu, pegou na pessoa mesmo, sofreu toda aquela descarga. Já teve pessoas, mas uma pessoa caiu e ficou viva. Por quê? Porque não foi tão intenso. Só pegou uma parte, caiu próximo, não caiu nele, né? E quando cai em cima, vocês viram que a temperatura é absurdamente alta, chegando a ser até mais quente que o núcleo do Sol, né? Então, você percebe aí que não tem nem escapatória quando cai exatamente na pessoa. 30 mil graus Celsius, né? Então, vamos lá, continuando? Na nossa aula colocamos, ok? Isso. Então, aí, o efeito luminoso do raio, olha só, a visão, né? Quando você vê muito antes do que escuta, né? O efeito luminoso do raio é denominado relâmpago. E o efeito sonoro é o resultado do forte aquecimento do ar, originando a sua rápida expansão. É aquela que expandiu tão rápido que dá aquele estrondo, né? É denominado trovão. Então, aí, os dois casos, né? Relâmpago é você observar a luz. Trovão é você escutar o som. Por isso que o Décio falou que quando você escuta já aconteceu, já faz um tempo. Então... Quanto mais intenso, mais próximo foi, né? Pode ter osso, mas não há perigo. Se você já ouviu, não poderia acontecer, né? Exatamente. Há raios, no caso, não só entre uma nuvem e a Terra, mas entre nuvens e entre as partículas de uma mesma nuvem. Por que fala isso? Nós falamos aqui, né, Décio, que eu falei para vocês, se você estiver viajando, estiver num voo comercial, o que acontece? Se você olhar ali, pode passar em algumas áreas de tempestade, né? Mas o raio em si, ele não vai provocar nenhum dano, que ele vai cair, vai ter a blindagem do avião que vai passar tranquilamente. É arriscado até pegar nele, passar e continuar sem problema nenhum, porque ele tem essa segurança. Para-raio em locais onde tem muita incidência. Se eu não me engano, no Brasil é o local que mais cai raios, né? É uma região que cai muito, né? Cai muito, eu estava vendo uma reportagem que tem isso. Depende de cada cidade. Tem a cidade relacionada no mundo aí de uma grande intensidade de relâmpago. Então, sempre olhar, procurar dar uma olhada sobre essas questões climáticas, ver onde cai mais, as formas de se prevenir quando estiver chovendo muito, que está vendo aí que está tendo muita chuva, muitos locais no Brasil que estão sofrendo com essa questão de chuva, alagamento e tudo isso. Então, colocar no dia a dia de vocês, prestar atenção e pesquisar um pouquinho mais. A gente fala muito também aqui do avião, que não tem perigo, mas uma tempestade não tem perigo para o avião só por causa dos relâmpagos. Isso, pelos ventos, né? Atingir o raio no próprio avião. Mas tem, por exemplo, temperatura baixa, muita chuva, turbulência. Granizo. E aí, geralmente, quando a tempestade é muito grande, né, de um volume enorme, os aviões, eles desviam. Então, se souberem... E pode esfriar muito. Nós tivemos um caso, eu não lembro bem, tem muito, acho que 2001,
indo para a França, né? E congelou A turbina. congelou o sistema de antena, e aí eles perderam o sentido. O mais provável é que congelou, né? E eles perderam e acabou descendo demais e não conseguiu perceber o mar, porque o mar só percebe com equipamentos eletrônicos. Sim. Você não consegue ver num avião o mar, né? Ainda mais descendo. E aí se chocou e caiu no mar. Foi um dos aviões que teve esse negócio por causa de tempestade. Eles não desviaram e teve... Essas pessoas não podem nem ser resgatadas porque é um lugar muito profundo no mar. Isolado também. É porque se trouxesse elas para cima, elas iam desintegrar automaticamente. Por causa do lugar ficou muito tempo lá. Quando tirasse, por causa da pressão, né? Tal, Não pode ser de uma vez. A 5.000 metros eles estavam, esse avião caiu. Então, resolver deixar as pessoas lá, formou um túmulo, digamos assim. É inviável, mar, né? E até geralmente se cair no mar tem essa questão de temperatura também, às vezes nem consegue salvar, né? Quem já assistiu, não é dos alunos agora. Não, as pessoas faleceram todas, né? Por causa Só da do temperatura. impacto já... Não já desintegra acontece. lá, porque lá é muito frio, mas assim que trouxer, porque você sabe que Sim, tem uma sim. questão do A pressão é nitrogênio, diferente. Então, pessoal, ficamos por enquanto, né? Porque a aula continua. Sabendo que a aula continua, né, pessoal? Isso aí. Os nossos efeitos para vocês aí. Nós dois somos com blindagem eletrostática, só pode, não está acontecendo nada. Cargas iguais está repelindo aí. Então, pessoal, Ok. a aula continua.